Olá, sou o pastor Carlos McCord, é dia 20 de novembro de 2020 e está na hora para mais um passeio na vinha do nosso Pai. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. O assunto de hoje, do nosso tempo devocional, é um confronto necessário. Um confronto necessário. A maioria das pessoas não gostam de confrontações. Eu sou uma dessas pessoas que não gosto de confrontações. Mas de vez em quando tem um confronto que é necessário. Não porque eu quero julgar uma outra pessoa, mas porque eu quero ajudar uma outra pessoa a ver a realidade de uma maneira diferente, para o próprio bem dela, porque eu respeito ela. Eu quero que ela veja a verdade que ela não está vendo. Então aí sim acontece de vez em quando um confronto necessário. Um confronto necessário a gente pode examinar e compreender em Gálatas capítulo 2, quando Pedro foi confrontado pelo apóstolo Paulo. Agora imagine, você tem aqui um lado aqui o Pedro que pregou no dia de Pentecostes, o Pedro que é amada desde o tempo de Jesus como sendo símbolo do que significa ser discípulo de Cristo. Então não tem questão sobre a pureza do coração do Pedro e o amor que ele teve para Jesus. E também do outro lado você tem o apóstolo Paulo, que também era mártir, que sofreu porque ele amava tanto Jesus. Então esses dois homens de Deus não estavam conseguindo ver a mesma coisa. E surgiu a necessidade de um confronto. Deixa eu ler as palavras do apóstolo Paulo aqui, quando ele descreve o confronto. Ele disse assim: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Gálatas 2:14. Agora a devocional que eu escrevi. Pessoalmente não gosto de confrontos e não gosto de confrontar outras pessoas. Prefiro evitar. Mas existem momentos quando o amor exige confrontos. O apóstolo Paulo viu nas ações do apóstolo Pedro um comportamento que criou um momento de confronto necessário. Paulo não podia simplesmente ignorar o que estava acontecendo. Ele amava a igreja de Cristo e ele amava também o seu irmão Pedro. O que Paulo viu e Pedro não conseguiu ver era a destruição da igualdade na igreja em Gálatas. Pedro mudou o seu comportamento normal quando chegaram judeus na igreja, que era uma igreja formada de muitos discípulos gentios. Para preservar a integridade da mensagem do evangelho e ajudar a Pedro a ver o que ele não estava vendo, Paulo o confrontou. Eu vejo nessa história uma lição valiosa. Existe uma diferença entre fazer o mal porque você queremos fazer e fazer o mal porque realmente não vemos o mal que fazemos. Se eu vejo alguém fazendo algo destrutivo para ela e contra o que ela mesma representa e ama, eu entendo que chegou a hora de alguém confrontá-la. Ainda existe esperança se ela não vê o que está fazendo e se ela for confrontada com amor. Tive algumas confrontações necessárias na minha própria vida. Às vezes era eu que precisava ser confrontado. Se você vê alguém destruindo o que ela representa e ela ama, a hora de um confronto necessário chegou. Pergunte para Jesus se você é a pessoa escolhida para este confronto necessário. Às vezes a gente, no meio da realidade,
diária que a gente enfrenta todo dia, percebe que pessoas bem intencionadas, pessoas que amam Jesus de coração, podem, por influências externas, desviar do caminho de Cristo. Isso pode acontecer na minha vida, pode acontecer na sua vida. Numa hora dessas, quando alguém que nos ama e alguém que crê que as nossas intenções são boas, mas nosso comportamento desviou-se do caminho correto, chegou a hora de um confronto necessário. E esse confronto, às vezes, tem que ser em público até, para que todo mundo possa considerar se o caminho que está sendo escolhido realmente é o caminho de Deus. Então isso nos leva a compreender se isso pode acontecer na vida do Pedro, pode acontecer na minha vida também ou na sua vida. Então, de um lado, nós temos que ter a coragem de confrontar se for realmente necessário. E de outro lado, nós temos que ter uma humildade de ouvir. E se for necessário, corrigir, mudar de paradigma. A existência de debates sobre espiritualidade, sobre santificação e sobre a ação que Deus quer de cada um de nós é desde o início da igreja cristã. E sempre teremos debates sobre o que é a espiritualidade, o que é a esperança, o que é a santificação, o que é a ação que Deus exige de cada cristão. Sempre vão existir diálogos sobre esses assuntos, o assunto de fé, de esperança e de amor. Para mim, a única maneira de resolver esses conflitos é de olhar para cada cristão como sendo alguém que tem a mesma espiritualidade que você tem. Esse debate entre Pedro e Paulo era sobre a espiritualidade que veio do Antigo Testamento, representado pelos judeus, e a espiritualidade que veio de Jesus para aquele tempo, aquele momento. Então, o apóstolo Paulo expressou essa espiritualidade assim: Cristo é tudo, está em todos. O apóstolo Paulo falava muito de Cristo formado em nós. Foi o apóstolo Paulo que disse que em Cristo não tem homem nem mulher, nem escravo, nem livre, nem judeu, nem gentil, nem rico, nem pobre, somos um em Cristo. As pessoas que vieram com essa doutrina, que os gentios precisavam acrescentar às obras do Antigo Testamento, foi um desvio dessa liberdade, da espiritualidade igualitária que deveria existir na igreja. E por isso ele tinha que confrontar o apóstolo Pedro. Era tão importante fazer. Agora, esse mesmo debate está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na África, no mundo inteiro. Será que existe uma igualdade em Cristo? Será que Cristo é suficiente? Será que Cristo é realmente a videira verdadeira e Ele é quem nos dá tudo que Deus quer para nós e tudo que Deus exige para nós? Esse debate continua acontecendo. E quando a gente consegue ver que um líder que é um líder que tem paixão por Jesus, e não há dúvida disso, então, às vezes, nós temos que ter um momento de levantar a pergunta, como fez o apóstolo Paulo aqui. Você está pedindo para alguém viver uma vida que você não vive. Peça para a pessoa viver Jesus e isso é suficiente. Realmente, cristianismo é Jesus. Jesus é 100%. Nunca peça para um outro cristão fazer algo além de viver Jesus. Porque vivendo Jesus, ela vai glorificar a Deus. Vamos pensar bem nesse assunto.
Talvez um dia você vai ter um confronto necessário, alguém confrontando você, porque é possível qualquer pessoa errar. Se o Pedro poderia errar, quem somos nós para pensar que a gente não pode errar? Que Deus te abençoe. Pense nesse assunto de um confronto necessário. Deus te abençoe mesmo.